Olá, minhas borboletas manifestadoras e maravilhosas e manifestadoras de novo. Vamos lá para nossa leitura, borboleta? Bom, hoje eu senti que a gente ia falar sobre celebração de alguma forma, tá? E celebração no sentido de daquele lugar que a gente quer chegar, da celebração que a gente quer ter na nossa vida, da soma de coisas que a gente quer ter na nossa vida, ser, viver, etc., que se transformam naquele sensação de tipo, nossa, eu estou celebrando a vida, eu tô onde eu quero, né? E estou feliz aonde eu estou, né? Eu sinto que esse era o sentido da leitura de hoje. Mas, borboleta, eu queria te pedir uma coisa, hein? Pausa esse vídeo. Ai, meu Deus. Pausa esse vídeo, tá? Vai, confia em mim, borboleta. Pausa esse vídeo e assiste primeiro a leitura das projetoras dessa semana. Por quê? Porque lá eu contei uma história que na verdade é um sonho que eu tive, tá? E eu vou continuar aqui o desenrolar desse sonho. Nossa, olha minha garganta. Tá super resistente. Eu vou até te contar, eu não ia postar a leitura das projetoras, porque me bateu uma resistência do que eu falei lá, sabe? Mas eu postei mesmo assim. E assiste, escuta sobre o sonho e depois vem aqui, tá? Pausa aí no minuto 2, porque eu vou continuar a falar sobre esse sonho agora, tá? Dito isso, espero que a senhora tenha feito o que eu pedi, mas vou continuar o que eu contei lá na leitura das projetoras. Então lá eu tava falando da questão das cadeiras, né? E do espiritual, do ônibus ter me deixado, etc. E por que que eu senti que tinha a ver com a sua leitura, borboleta? Saiu aqui, ó, a carta da lua minguante em Aquários falando reflita sobre as suas prioridades. E a carta da abundância. E me veio o sonho, só que um anexo para o que eu falei lá na leitura das projetoras, que é o seguinte. É muito importante toda a prática espiritual, toda a prática energética, todas as coisas que a gente faz pelos nossos sonhos, né, borboleta? A gente precisa fazer isso, a gente precisa constantemente se equilibrar energeticamente, se proteger, etc. Só que a gente está na Terra e a gente precisa também de ações materiais para as coisas fazerem, para as coisas acontecerem. A gente precisa intencionalmente gerar movimento na nossa vida para as coisas acontecerem. Ou seja, se eu não levantar e ficar de pé, não tem como eu ficar de pé, entende? Eu preciso forçar meu pé aqui e levantar para eu ficar de pé e andar. Se eu ficar só pensando que eu quero andar, eu não vou andar, entende? Então a gente precisa do mundo material para realizar os nossos sonhos também. É quase como se assim, a gente faz muitos trabalhos no sutil, e aí agora a gente precisa puxar esse trabalho para a terra para realizar aquilo que a gente quer realizar. E isso tem a ver com essa carta da abundância que está disponível para você, do que você quer realizar, do que você quer, dos seus sonhos, etc. Você precisa fazer o seguinte trabalho. O seu sutil, a sua espiritualidade está sendo muito trabalhada. Mas agora você precisa fazer essa parte terrena que tem a ver com revisar as suas prioridades. Por quê? As coisas que a gente quer criar na nossa vida, elas são baseadas em ideias, mas elas também dependem de ações. E sabe aquele movimento que no sonho eu fiz com as cadeiras? Eu falei assim, galera, por que a gente não faz isso? É justamente isso. Intencionalmente você olhar e falar assim, olha, não tem só essa fonte aqui. Eu já sei
que tem outras fontes. Só que não vai adiantar só eu ficar trabalhando isso no meu sutil. Eu preciso colocar a mão na massa e ir lá e mudar as cadeiras de lugar e transformar a minha vida em vários pontos de apresentação, em várias fontes de dinheiro, sabe? Só que é uma coisa de ação. E aí vem, Esté, mas como eu sei que eu tô agindo certo? Não sabe. É isso que eu tenho para dizer para você. Não tem como a gente saber. Por quê? Porque o movimento, os resultados, eles acontecem conforme o movimento. E aí é durante o movimento que a gente vai refinando a direção e falando assim: bom, me movimentei. Estou aqui agora, estou caminhando, mas eu tô vendo que isso daqui não tá 100%. E aí você vai e muda um pouquinho de direção. Aí você, nossa, isso aqui tá super alinhado comigo, né? Aí às vezes surge um outro pontinho, não sei o quê. Acho que eu preciso mudar a direção de novo, né? Você já viu carro parado chegando em algum lugar? Não tem como, né? Então, assim, borboleta, eu sinto que o movimento das cadeiras que eu fiz lá no sonho tem muito a ver com o movimento que você precisa fazer na sua vida agora. Você já trabalhou muito as ideias, você já trabalhou, já organizou bastante o seu mental e agora é hora de você, colocar em prática o negócio para você enxergar essa abundância na sua vida. E aí a parte espiritual, o que ela vai ser daqui para frente para você? O seu GPS e não mais a sua muleta. São coisas diferentes. Então é sobre ligar o carro e falar assim: eu quero chegar lá, naquele estado de abundância, naquele estado de celebração. E aí eu começo a dirigir. Só que eu coloco lá no GPS que eu quero chegar e o GPS vai falar: aqui tá trânsito, aqui o caminho tá bom, aqui, não vai por aqui, entra nessa rua. A espiritualidade tem que ser guiança pra gente nesse sentido. Só que essa guiança só vai funcionar se o carro estiver andando, entende? E então é isso. E eu acho que essa questão de rever as suas prioridades é muito nesse sentido. Você entender o que é importante para você. Não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo, porque daí a gente não faz nada. Às vezes a gente vai sim precisar escolher um caminho primeiro para chegar no outro que a gente realmente quer chegar. Porque o caminho de hoje é base para o caminho do amanhã, entende? E não tem como, às vezes, ao mesmo tempo. Aliás, vou refazer minha frase. Não tem como a gente estar 100% inteiro em várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai precisar rever as nossas prioridades e é essa nossa capacidade de revisão que vai fazer com que a gente entenda o funcionamento do GPS espiritual e falar, agora eu preciso ir mais para esse lado, agora eu preciso ir mais para esse lado, agora eu preciso ir mais para esse lado, e aí no fim você vai chegar onde você queria, entende? Então, eu sinto que o que eu trouxe lá e o que eu trouxe aqui se complementam na sua leitura para você chegar onde você quer chegar. E é isso, minha borboleta. Espero que faça sentido para você. Eu sei que é meio confuso um pouco em alguns aspectos, né? Mas estou aqui pra gente conversar, tá bom? E eu te falo, solta a resistência pra entender quais são as prioridades na sua vida hoje, tá bom? Às vezes as nossas prioridades é aquilo que a gente não quer falar em voz alta. Tá bom, minha borboleta? Então é isso. Um beijo muito, muito grande, carinhoso. Fica com Deus e até mais.